E hoje eu quero compartilhar com vocês uma das minhas últimas experiências com Deus. E eu tenho certeza que ela vai falar com você da mesma maneira que ela falou comigo. Eu tenho certeza que Deus vai trazer resposta ao teu coração. E antes que fique somente com as minhas palavras, eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Salmos, capítulo 133. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Irmãos, como muitos de vocês que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais sabem, né? Eu e a Dani ficamos um tempo sem congregar. Desde setembro do ano passado, após toda aquela polêmica da igreja que frequentávamos, nós estávamos sem congregar. Estávamos visitando algumas igrejas desde então, mas não tínhamos ainda escolhido uma ainda para ser a nossa igreja local, né? A nossa igreja aonde a gente iria fazer parte. E durante esse tempo, né, desde setembro do ano passado até o mês de janeiro, como eu disse para vocês, ainda que a gente estava frequentando algumas igrejas, não era continuamente, eu estava sentindo que a minha fé estava se esfriando cada dia mais, por falta de estarmos alinhados ou fazendo parte de uma igreja. E ainda que a gente buscasse aqui em casa, a gente orava, como a gente sempre faz, oramos todos os dias em casa, lemos a palavra, meditamos na palavra, estávamos assistindo pregações online, só que ainda faltava algo para nós. E isso eu digo de mim mesmo, da minha parte. Eu me sentia como um peixe fora d'água. Parecia que tudo isso que eu estava fazendo não estava sendo suficiente para suprir a minha necessidade da minha comunhão com o Senhor. Eu sentia falta de estar na casa do Pai. E aí, quando foi no mês de janeiro, bem no início do mês, né, no mês passado, eu falei com a Dani: amor, a gente precisa voltar a congregar em uma igreja. Eu sei que é difícil para você tomar essa decisão por conta de todas as humilhações, de todos os conflitos, das perseguições que até então você já sofreu em alguns ministérios. Mas Cristo deseja que a gente vive comunhão. Na palavra de Deus, como eu li aqui no Salmo 133, essa aqui é uma passagem clara de como Deus se agrada que nós vivamos em comunhão um com o outro, de que você faça parte de um corpo. E quando você faz isso, não é que ali somente é o lugar onde Deus vai te abençoar, mas ali um lugar onde Deus se agrada da tua presença. É na casa do Pai, porque o Senhor, como nosso Pai, deseja que nós, como filhos, estejamos unidos em sua casa. Qual pai que tem vários filhos que não se agrada ou não se alegra quando vê todos eles reunidos em sua casa? Eu falo isso porque eu venho de uma família de 11 filhos, né? E hoje, infelizmente, muitos de nós estamos em lugares diferentes. Eu moro aqui, tem irmãos meus que moram em outros estados, tem irmãos que mesmo morando perto da minha mãe estão em outras cidades. Então a minha mãe não tem convívio constante com todos os filhos. Só que quando dá, a gente se reúne, como já aconteceu em alguns anos, de eu ir para a Bahia com os meus irmãos e a gente se reunir lá na casa dela. E dá para ver como ela se agrada de ver os filhos dela reunidos com ela, tendo um tempo de comunhão. E da mesma maneira é o Senhor conosco. Então, se a minha mãe, sendo humana, falha, pecadora, se alegra em ver os filhos convivendo, ainda que por um breve momento em comunhão com ela, mais ainda é o Senhor conosco, comigo e com você. Havia essa necessidade dentro de mim de estar fazendo parte de um corpo, porque eu não sou a igreja. Essa é uma ideologia totalmente errada que muitas pessoas pregam. Eu sou a igreja. Ou você é a igreja. Não, nós não somos a igreja. Eu não sou a igreja, você não é a igreja. Eu e você somos partes desse corpo. Imagine que a igreja é um corpo. E nós somos membros deste corpo. Cada um de nós, de maneiras diferentes, de formas diferentes, nos completamos para fazer parte de um único corpo. Então nós não somos o corpo inteiro. Somos parte dele. Você é um membro e eu sou um membro. Então dentro de mim havia esse anseio. Foi então que nós, após frequentarmos algumas igrejas, sentamos, conversamos e vimos qual que, de uma maneira mais saudável, era a que mais se conectava com as nossas ideologias. Porque também não adianta você estar em um lugar onde você não concorda com aquilo que é ministrado. Porque cada ministério, cada igreja tem suas doutrinas. Então, se você vai fazer parte de um ministério, você tem que estar ciente das doutrinas que ali são
empregada aos seus membros, para que depois você não venha querer discutir ou dizer que isso é heresia, que é isso, que é aquilo. Não, quando você fez parte, quis participar daquele corpo, você já estava ciente disso. Então não tem como depois você reclamar. E aí escolhemos. Graças a Deus, hoje eu posso dizer para vocês que nós estamos fazendo parte novamente de um corpo. Mas o que eu quero através desse vídeo dizer para você é: não adianta você achar que você é o corpo de Cristo. Não adianta você achar que você vai estar completo dentro da tua casa, que isso não vai acontecer. Se o Senhor diz que é agradável a Ele, que é bom que nós vivamos em comunhão, é porque isso de fato é o desejo de Deus para nós. A prova é a reunião dos apóstolos e discípulos de Jesus lá em Atos, no início da igreja primitiva. Eles se reuniam para ter momentos de comunhão, para orar junto, para dividir o conhecimento. E assim deve ser até os dias atuais. Você que está distante, esse vídeo eu tenho certeza que é para você, que Deus está falando com você através dele. É tempo de você voltar, porque você é parte desse corpo. E longe dele, o que te resta é você cada dia mais estar fraco. Quer um exemplo prático? Corta um galho de uma árvore. Ainda que você coloque esse galho dentro de uma vasilha com água, vai chegar um tempo, um dia que ele vai morrer completamente. Porque o que de fato nutre aquele galho é a sua conexão com a árvore principal. Ainda que você hoje esteja na tua casa, orando, tendo um momento de comunhão com Deus, lendo a palavra dele, ouvindo louvores, até mesmo assistindo pregações, o que de fato vai manter que você cada dia mais fortalecido é a tua ligação com o corpo de Cristo. E a tua alma e o teu espírito anseia por isso. Por isso que muitas das vezes você sente um vazio, você se sente só, pode até pensar que está abandonado, mas isso é a tua alma e teu espírito de forma inconsciente gritando para você: é hora de nós voltarmos para a casa do Pai. Porque foi para isso que Cristo veio ao mundo, para trazer aliança, comunhão nossa com Deus. E o momento que nós mais podemos fazer isso é estando na casa do Pai. Não que a nossa casa, como eu disse aqui, não seja um lugar de comunhão. Porque Deus, ele está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então não há mais lugares próprios para isso. Como Jesus mesmo disse, quando teve aquele encontro com a mulher do poço. Porque o Pai está em busca de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Isso eu posso fazer, você pode fazer em qualquer lugar, a todo momento. Mas a comunhão completa e genuína nossa com Deus e com os nossos irmãos, ela é concretizada em um corpo chamado igreja. Por isso que eu digo para você hoje, é hora de você voltar. Isso é o sonho, é o desejo, é o plano de Deus para mim e para você. Ainda que você seja ferido, magoado, por conta de ministérios que não foram fiéis àquilo que a palavra ensina, te feriram, te machucaram, há ainda ministérios que de fato vivem a palavra de Deus. Glória a Deus que nós encontramos um agora. Vamos nos firmar. Então não perca essa esperança, continue buscando, não deixe de frequentar a igreja. Jesus está voltando e ele está vindo para buscar uma igreja. E eu e você devemos fazer parte desse ministério, desse corpo. Porque lá no céu todos nós estaremos unidos. Seremos um só. A palavra de Deus diz, quando Paulo escreve em 1 Coríntios, que nós com Deus seremos um só. Todos nós estaremos em um único corpo, fazendo uma ligação eterna, única, aonde Deus será tudo em todos. Então não tem para onde fugirmos, dizermos: eu prefiro ficar aqui, deixa os meus irmãos lá, deixa essas pessoas lá. Não. O propósito de Jesus é fazer com que nós sejamos um só com Ele. E essa ligação vai ser para toda a eternidade. Então a gente já precisa construir isso aqui na Terra. Ele está vindo buscar um corpo, que é a sua igreja, formada por milhares de pessoas que decidiram viver em comunhão.